Olá, o MT Sesc TV está chegando e eu já quero começar te lembrando da Fli Sesc, a festa literária do Sesc. A programação já começou no dia 10 e você que acompanha as redes sociais do Sesc Mato Grosso já percebeu o sucesso que está sendo esse evento, muito importante para a nossa literatura aqui do estado de Mato Grosso. E se você não segue, ainda dá tempo. Fica o convite para seguir e ficar por dentro da nossa programação da Fli Sesc, que vai até o dia 14 de novembro. E para aguçar a sua curiosidade sobre a feira, o primeiro bloco do MT Sesc TV de hoje traz alguns trechos da contação de história de Maurício Ricardo, Lendas Negras da Baixada Cuiabana. Essa apresentação aconteceu em junho de 2021 aqui no Sesc Arsenal e você vai poder conferir de maneira presencial hoje, às 15 horas, no Teatro do Sesc Arsenal. Há muitos e muitos anos, passava um córrego no centro da cidade. Era lá que as crianças brincavam e tomavam seus banhos enquanto suas mães lavavam as roupas. Era um córrego muito limpo. Era o córrego das crianças e das lavadeiras. E todos os dias entrava nesse córrego uma mulher alta, magra, elegante e negra para lavar as suas trouxas de roupa. Ela não tinha filhos e era conhecida como Maria Taquara, a mulher de rosto sério e de pouca conversa. Mas toda essa seriedade ia embora porque às 6 horas da manhã começava a lavação. Ensaboava, quarava, enxaguava e estendia. Ensaboava, quarava, enxaguava e estendia. E toda essa ensaboação era feita com as próprias mãos, sem ajuda de nenhuma máquina. E esse era o ofício da Maria Taquara, ofício de lavadeira que ela exercia com muito amor e orgulho. E por todo esse trabalho recebia o seu pagamento. E com esse dinheiro levava uma vida simples, porém digna. À noite, Maria Taquara colocava sua calça comprida, sua camisa vermelha, na cabeça um turbante, nos pés chinelos de dedo e ia para a Praça do Chopão passear, descansar um pouco. Mas quando foi uma noite, ao colocar os pés fora da casa, ela ouviu um pio forte de coruja. Então procura daqui, procura dali e enxerga o pássaro lá no alto do pé de 7 copas, e fica intrigada com a coruja. O que fica aí me assuntando, dona coruja? Fica aí me assombrando, sem graceira. Nunca viu, não, chacala de pavio? Ô troço feio atrás da coruja, oiudo. Volto, olha, fico toda arrepiada. Já por Deus, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Mas chega de faleiro, porque hoje é dia de saracotear pela cidade. Gente, a coruja piou mais forte ainda e voou. Não tinha ninguém na rua, porque era noite de lua cheia, as pessoas tinham medo do lobisomem. Mas Maria Taquara não estava nem aí para lobisomem, estava longe de casa, lá para as bandas do quartel. E lá na praça, gente, não tinha ninguém. Então ela aproveitou, sentou no banco da praça e aproveitou para apreciar a lua cheia. E ali perdeu a noção do tempo. E o relógio marcava meia-noite em ponto. Ela olha para a lua, uma névoa cobriu toda a lua cheia, deixando a praça na maior escuridão. Imediatamente ela ouve um uivo, que parecia vir de outro mundo. Imediatamente ela levantou, com medo, com o coração já saindo pela boca. Sem perder tempo, ela começou a correr, mas correu duro, só foi parar numa encruzilhada para tomar um fôlego para respirar. E quando ela olha para trás, lá estava ele. 3 metros de altura, peludo, queixudo, unhudo. Então o lobisomem arregalou os olhos, arreganhou as bocas, revirou as folhas que estavam ali pelo chão e partiu para cima da Maria Taquara, que saiu gritando: é o lobisomem, é o lobisomem. A cuiabania inteira acordou com aquele fuá, com aquele tropé, Maria Taquara correndo, de repente ela se vê diante de uma cerca de arame farpado, 9 fios de arame farpado, mas ela pulou aquela cerca e o lobisomem atrás urrando. De repente ela estava diante do muro do quartel, 4 metros de altura, também não se sabe como, mas Maria Taquara escalou aquele muro, já estava dentro do quartel. E depois de tanto correr, gritar, e depois de tanto susto, Maria Taquara desmaiou. No dia seguinte, o assunto era um só, né? Tem lobisomem em Cuiabá. Maria Taquara diz que viu o lobisomem. Maria Taquara diz que aloitou com o lobisomem. Maria Taquara diz que até aproveitou para desmaiar nos braços do soldado. Aí já foi demais. Essa conversa chegou no ouvido dela, não gostou nem um pouquinho.
O que esse povo fica com fuxicaiada com meu nome? Não quero saber do meu nome na boca desse povo. Meu nome não é pitback para ficar na boca de seu ninguém. Eu tenho uma reputação a zelar nessa cidade? Esse lobisomem me paga, me paga. Eu vou descobrir quem é esse bicho. Quem é esse bicho que fica apavorando as moças de bem da nossa cidade? Vou. Nem que eu tenha que aloitar com ele. Então Maria Taquara se adiou com seus amigos soldados, juntou com eles e bolaram um plano. Esperaram chegar sexta-feira para colocar o plano em prática. E chegou sexta-feira, lua cheia. À noite, Maria Taquara vestiu a sua calça comprida, sua camisa vermelha, o seu turbante, nela de dedo, e foi para a Praça do Chopin. Lá na praça, o relógio marcava meia-noite. Maria Taquara estática, no centro da praça. A névoa cobriu toda a lua cheia e vai surgindo na praça um homem que vai mudando a sua forma humana. Seu corpo vai adquirindo pelos. A sua boca já é uma bocarra cheia de dentes pontudos. Os seus olhos esbugalhados pareciam duas bolas de fogo. As suas unhas afiadas. Então ele foi se enchendo de pelos, de unhas e dentes, e lá estava o lobisomem. Quando ele avistou Maria Taquara, arregalou os olhos e foi pé por pé em sua direção. E Maria Taquara? Nem tchum. Ele foi se aproximando, se aproximando. Maria Taquara nem oi, nem ei para o lobisomem. Mais um pouquinho e ela nem respirava. Quando ele estava cara a cara com Maria Taquara, ele não sabia o que estava acontecendo, então ele foi tomado por uma fúria. E levantou a sua pata direita e deu um tapa na Maria Taquara. E ficou grudado. Mais furioso ainda, levantou a pata esquerda e deu outro tapa na Maria Taquara e ficou grudado. Ficou grudado na estátua de piche da Maria Taquara. Fizeram uma estátua de piche para pegar o lobisomem e ele caiu direitinho, gente. E lá de longe, quem é que estava assuntando tudo? Maria Taquara. Com seus amigos soldados, é claro. A lua já tinha voltado ao seu brilho natural. Então, quando eles se aproximaram e viram quem era o lobisomem, eles ficaram espantados. Sabe quem que era o lobisomem? Esse mesmo. O prefeito era o lobisomem da cidade. Olha, foi o maior escândalo, gente. Saiu até no Diário de Cuiabá. E o prefeito foi levado para a delegacia, né? E depois desse dia, ninguém nunca mais viu lobisomem na cidade. A não ser que você passe lá para as bandas das goiabeiras em noite de lua cheia. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com a programação de hoje da FliSesc. Não saia daí! Estamos de volta e, como prometido, segue a programação da FliSesc. A festa literária do Sesc começou no dia 10 de novembro, mas não se preocupe, porque dá tempo de curtir a programação que vai até o dia 14. Hoje, dia 12 de novembro, às 15 horas, tem espetáculo Contação de Histórias, Lendas Negras da Baixada Cuiabana, com Maurício Ricardo, no Teatro do Sesc Arsenal. Às 18 horas, tem Furiosas Máquinas Historiadoras, com Teatro Fúria, no Jardim. Já às 19h30, tem debate literário no cinema do Sesc Arsenal. E a programação não para por aí. Para saber tudo o que vai rolar na FliSesc, acesse as nossas redes sociais e confira a programação. Você vai ficar agora com Trajetória. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para você que sintonizou agora aí na TV, nos canais das redes sociais. Hoje nós estamos aqui no quadro Trajetória e viemos falar um pouquinho de literatura, né? Quem gosta de literatura, livros e leitura, hoje a gente tem uma boa opção. Inclusive foi um livro que foi lançado aqui no Sesc Arsenal e a gente trouxe o escritor dele para falar um pouquinho sobre esse livro. Hoje aqui com a gente nós temos o escritor do livro, O Universo no Espelho, Aqueles Outros e Suas Versões das Histórias. O autor desse livro é o Antônio P. Pacheco, que é jornalista, escritor, poeta, é natural lá de Aragarças, de Goiás,
onde nasceu, há 58 anos, já vive aqui, em Cuiabá. A gente considera ele já a tal do cuiabano pé rodado. Pau rodado. Pau rodado, exatamente. Né? Já meio que já se tornou cuiabano, né? E ele é formado em comunicação social pela UFMT, vem construindo aí já uma sólida carreira, né, dentro da literatura desde 84, lançou um livreto de poesia chamado Retalhos e também publicou Punhal de Dois Gumes, Contos, né, de 1994, Versos Náufragos em Rio Sem Margem, que também é um livro bilíngue em português e espanhol. E claro, também se arrisca, também é da área de cinema, né, de programas, de TV e publicidade, ou seja, um homem de multifacetas. Com vocês, Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Leise, muito obrigado pelo convite, participar aqui com você no seu programa. É uma honra e uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco, né, da nossa arte, da nossa literatura, falar um pouco da nossa trajetória, né, e levar ao conhecimento das pessoas um pouco mais sobre esse meu novo livro. Ai, maravilha. Antônio, antes de eu iniciar as perguntinhas em questão, eu fiquei curiosa, porque você é comunicador, né, da área da comunicação, publicidade, e aí voltou para a literatura. Explica um pouquinho como que foi assim, né, esses passeios assim que você está aí sobre todas essas áreas. Como é ser assim, né? Na verdade, é uma complementação. Eu acredito que seja parte de todo o processo de amadurecimento da minha carreira, né, principalmente como escritor. Eu, na verdade, de origem, eu sou jornalista, né, e poeta, né, essencialmente poeta. A literatura, a prosa, ela veio um pouco mais tarde a partir do meu amadurecimento, né, na escrita, né, e da minha paixão pelos livros de uma maneira geral, né. Assim, toda a vida eu gostei muito de ler, desde criança, muito jovem, né, eu me alfabetizei muito cedo. Então, assim, as letras sempre estiveram muito próximas de mim, sempre fez parte do meu universo, tanto imaginário quanto mesmo meu universo de vida. E eu entrei para o jornalismo aos 18 anos, né, no interior de Goiás, e fiz toda uma carreira no jornalismo. Acabei me formando, né, aqui na UFMT, né, nessa área, me profissionalizei nessa área e toda a vida eu escrevi muito, né? E nesse afã de produzir, de criar e tal, eu fui experimentando vários caminhos. E a vida profissional me levou aos roteiros de documentários, de publicidade, né? Trabalhei em agência de publicidade, em algumas agências de publicidade aqui em Cuiabá, né? Fiz algumas campanhas eleitorais, produzi muito comercial para TV, né? E ao mesmo tempo que trabalhei com jornalismo impresso, né? Então isso está tudo impregnado, faz parte do mesmo ser, né? Hoje só escritor ou não? Ainda tem todas essas funções ainda agregadas? Eu continuo jornalista, né? O que me dá a subsistência, né? O que me ajuda a sobreviver, pagar os boletos no final do mês, é o jornalismo, né? Eu continuo trabalhando como jornalista e continuo escrevendo meus livros, minhas poesias, né? E buscando a publicação desse material, né? Que aí é um processo um pouco mais complexo, mais difícil e tão demorado. Eu comecei a publicar em 84, né? Eu publiquei o primeiro livro. Levou 10 anos para publicar o segundo, né? Que foi em 94. E demorou, né, até 2019 para mim lançar o terceiro, né? E só agora em 2021 eu consegui lançar, né, o quarto. Então, assim, é um processo e é até bom para o pessoal ver, né, de casa, que esse caminho da literatura não é tão fácil, né? Como diz, né? Só sentar e escrever, né? Não é só a questão do escrever, tem todo um caminho ainda a percorrer dentro, né, desse mundo literário aí para você conseguir se engajar, né, conseguir vender o livro, né, agregar pessoas para lerem esse livro. Então, não é um caminho tão rápido, vamos dizer assim, né? Não é fácil. Eu tenho 58 anos e escrevo há 40, né? Mais de 40 anos e publiquei 4 livros. Então, assim, não é um processo fácil, né? É muito difícil, o mercado é um mercado complexo, né? Nós vivemos num estado interiorano, né, insular, é um estado distante dos grandes centros.
E aqui o mercado é ainda mais restrito e muito competitivo, porque nós temos aqui grandes escritores, grandes poetas, né? Cuiabá é matriz, né, de grandes nomes da literatura, né? E a gente tem aí, nesse exato momento, muitos bons escritores disputando espaços para colocar junto ao público a sua produção literária. Então não é fácil, mas é possível, né? Para quem tem o talento, para quem tem a força de vontade, a determinação, né, de fazer, né, confia na qualidade do seu trabalho, acredita em si mesmo, acaba sim conseguindo cavar o seu espaço, o seu lugar à sombra. E falando do livro, né? Livro aqui, né, para você que está aí nos assistindo, esse é o livrinho. Universo no Espelho, Aqueles Outros e Suas Versões das Histórias. É um nome assim que já dá um... Fala um pouquinho para nós sobre a construção dessa obra aqui. Esse livro, Leise, eu comecei a escrevê-lo em 2007, né? Ele, inclusive, tem uma estrutura bem cronológica, né? Os contos dispostos nesse livro estão na ordem que foram escritos ao longo desses 16 anos, né? É uma coincidência, mas é um fato. Legal. Por incrível que pareça, não foi pensado isso, né? Inicialmente, quando eu escrevi o primeiro conto, né, que faz parte desse livro, eu tinha uma ideia de superar um desafio meu, individual, né, que era criar uma coisa, algo novo, a partir de todas as influências literárias que eu percebia na minha escrita, sem que isso fosse uma cópia, um plágio, um kit, né? Então, eu me propus esse desafio literário, mostrar para mim mesmo a minha capacidade de recriar, né, a partir dessas influências e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem a esses grandes autores que me influenciaram, de quem eu gosto muito, de quem eu li muito, né, a sua produção. E assim eu comecei a construir a obra, escrevi o primeiro conto e ao longo desses 16 anos eu fui produzindo outro, escolhendo quais os autores que eu iria abordar, quais as influências eu permitiria, né, me influenciar, quais os contos que me serviriam de referências para produzir as minhas versões, né, ou as minhas criações. Então tem tudo isso permeado nesse livro, né? É um livro que quem já leu ou quem conhece de literatura e vê os contos, as histórias, fala que eu fiz algo de louco, né? Eu fiz uma coisa que até então impensada. É fato que na literatura há muita intertextualidade. Sim, sim. Né? Na própria trajetória criativa das artes, né, ninguém está imune às influências passadas, às criações passadas, né? Agora, ser capaz de digerir isso, né, todas essas influências, todas essas criações anteriores e produzir algo novo é o desafio que está dado para as novas gerações, né? Nós temos essa missão, esse desafio, né, e somos levados a extrapolar a nossa capacidade criativa. Desses 9 contos, né? São 9 contos que estão no livro, né? São 9 contos inspirados em 9 grandes autores, né? E que fazem parte desse volume. Por exemplo, só para a gente deixar um gostinho para quem está nos assistindo aí. Quem desses 9 contos aí, coloca uns 2 aí que você se inspirou e colocou aí, que você acha de extrema importância e que foi uma intertextualidade sua e que foi inspiração para você fazer esse conto. Quem seriam esses, uns 2 escritores aí? Tem 2... Eu posso colocar 3? Pode, vontade. Pode ser. São 3 grandes escritores que assim, me inspiram muito, né, na sua literatura. Que eu acho que são o suprassumo da genialidade criativa e da competência na escrita, né? Um é o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, eu me apaixonei por ele, eu devia ter uns 13, 14 anos, né, que eu tive contato com o primeiro livro dele, né? A Triste e Estranha História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada.
né? É um livro, é um clássico do Gabriel e um livro fantástico, uma história comovente, chocante, sob vários aspectos e muito criativa, né? A outra autora é a Clarice Lispector, né? Sou fã. Então, assim, posso nem falar maravilhosa, nada, né? maravilhosa, ela é fantástica, né? Se eu pudesse, eu teria escrito um livro todinho inspirado nos contos dela, né? Assim, porque ela é realmente incrível, né? E um outro autor que também me comove muito e mexeu comigo, e inclusive foi o precursor, né, dessa minha ideia, foi o gatilho que disparou essa ideia, que é o Isaac Babel. É um escritor russo, pouco conhecido no Ocidente, né, quase totalmente desconhecido no Brasil. Ele escreve contos de cavalaria, é um escritor fantástico, absolutamente maravilhoso, né? E assim, esses 3 autores eu acho que são os grandes influenciadores da minha obra. Não só essa, mas outras, né, outras produções minhas. Mas então vamos dizer que a gente encontra vestígios deles nesses contos. Muitos vestígios, né? E tem outros nomes que podem interessar as pessoas, como Mário Vargas Llosa, né, Júlio Cortázar, tem Ernest Hemingway, tem o Vladimir Nabokov, tem o James Joyce, enfim, tem 9 autores aqui que, sabe, quem gosta de ler, quem gosta de literatura, vai se deliciar, não só com as minhas histórias, mas se for atrás, né, que é uma das propostas do livro, é fazer com que os leitores vá atrás das obras originais que inspiraram essas histórias. Essas versões das histórias, né? É isso que eu ia falar. O livro pode ser um pouco fino, mas é de uma profundeza imensa, né? Então, ou seja, dentro dele você vai buscar e vai encontrar outras e outras leituras que você vai querer fazer, né? É uma cebola, tem várias camadas e, né, para serem descobertas e se deliciar com as histórias. E onde que o pessoal encontra esse livro? Leslie, eu publiquei esse livro através da Lei Aldir Blanc, né, no edital MT Nascentes, feito pela Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, né? Ou seja, é um livro que tem uma característica de literatura independente, né? Eu tive que contratar uma editora para publicar, para fazer a edição do livro e tal. Então a venda desse livro, ela é feita direta comigo, né? E o contato as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, né? No meu Instagram, que é @Antônio P. Pacheco, tudo junto, né? É facinho, é só colocar lá, você vai achar. Ou no Facebook, né? Que é facebook.com/Antônio P. Pacheco, também tudo junto, né? E as pessoas vão achar essas minhas 2 redes sociais e podem entrar em contato comigo, né, pelo direct, pelo o Messenger, e a gente entrega o livro em casa, aqui em Cuiabá e Várzea Grande, não tem frete. Para outras cidades, aí a gente pode enviar pelo correio, e aí tem um pequeno acréscimo no valor, que é o custo do frete. Então, pessoal, vai lá, busca, corre atrás, acha essa pessoa dentro dessas redes sociais e busca, porque eu acho que é de grande valia pegar essa leitura e fazer. Como a gente está finalizando já, gostaria somente de ouvir de você, o que você tem a dizer por final agora, com relação ao lançamento, tudo. Leis, é uma pena que o programa seja tão curtinho, né? Porque a gente poderia ficar aqui... a tarde inteira, à tarde, noite. Eu poderia falar aqui até amanhã. Eu imagino. Eu sei que você gosta de ler, minha filha, desse jeito. Fala bastante. Mas, assim, eu gostaria de além de agradecer a oportunidade, né, convidar as pessoas a conhecer a literatura brasileira produzida no estado de Mato Grosso. Nós estamos vivendo um momento bastante propício, né? Em que a literatura está encontrando fontes de financiamento para se viabilizar. Muitos autores têm lançado seus livros, aproveitando essas leis de incentivo. É um momento raro, né? Então, que as pessoas aproveitem. Os preços estão bastante acessíveis, os livros estão saindo com preços bastante acessíveis, exatamente por conta desses patrocínios, né, esse mecenato oficial, né, estatal. Então é uma oportunidade, né? E dizer às diretoras de escola, né, aos professores
que valorizem, né, os autores locais. Entre em contato conosco, nós estamos nas redes sociais, não só eu, mas vários outros colegas que escrevem, e estamos à disposição para visitar escolas, participar de rodas de conversa, de mostrar a literatura que nós temos feito. E é uma literatura de qualidade que se equipara à melhor literatura possível produzida no momento em todo o país. Com certeza. Eu agradeço você, em nome do Sesc Mato Grosso, Sesc Arsenal, pela sua presença, por ter escolhido esse espaço para lançar esse livro. Nós lançamos esse livro aqui em setembro, tá? E espero te ver aqui nas próximas vezes, com outros livros ainda, porque a gente sabe que nunca para num só, né? Não. Você já tá no... Eu tô no quarto, mas eu tenho na gaveta alguns. Ai, então vem mais lançamento por aí. Para você de casa, obrigado. Continue acompanhando a gente pelas redes sociais e até a próxima. O programa de hoje está chegando ao fim, mas eu te espero aqui no Sesc Arsenal. Venha para a FliSesc e até semana que vem. Tchau, tchau!